Como dizem os teólogos, texto sem contexto é pretexto para heresia. Fala, gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos Como Estudar a Bíblia. E hoje talvez seja a aula mais importante de como estudar a Bíblia, porque nós vamos falar sobre contexto. Gente, entender o contexto em que uma palavra está escrita, entender o contexto em que um versículo ou que uma passagem está escrita é a parte mais fundamental da interpretação. A gente não pode pegar versículos soltos sem entender minimamente de o porquê aquele versículo foi dito, o porquê aquela palavra foi dita, por quem e por que cargas d'água alguém falou aquilo que está escrito em tal versículo. E nesse vídeo nós vamos entender quais são os 5 principais tipos de contexto que você precisa saber para estudar a Bíblia. Primeiro, número 1, contexto imediato, que quer dizer exatamente os versículos que antecedem e os versículos que se seguem posteriormente ao versículo que você está lendo. Então não podemos ler apenas um único versículo, por mais que estejamos preparando uma mensagem ou preparando uma devocional, onde a gente vai ler apenas um versículo. Mas ao estudar a passagem, nunca podemos pegar versículos isolados. Precisamos sempre entender o contexto imediato, que é os versículos que antecedem e os versículos que seguem posteriormente ao versículo. A maioria das Bíblias de hoje, existem algumas que não. Eu tenho, por exemplo, uma versão da King James que não tem subtítulo, e também tem uma versão da linguagem contemporânea que também não tem subtítulo. Mas a grande maioria dos versículos, a grande maioria das Bíblias de hoje, quando você lê uma passagem, além, obviamente, das passagens estarem separadas por capítulos e versículos, a grande maioria das versões também separa por temas, por tópicos e subtópicos. Então você está lá, por exemplo, lendo o capítulo 2 de Mateus, e lá, como tópico, está lá, o nascimento de Jesus. Isso é um tópico, isso é um subtópico, dependendo da história. A grande maioria das Bíblias tem essa divisão de temas, tópicos e subtópicos, além dos versículos. Então, isso já é um auxílio, isso já é uma ajuda para a gente entender contexto imediato, porque você vai pegar lá a passagem onde o anjo Gabriel fala com Maria, e essa passagem está dentro desse contexto do nascimento de Jesus. Então você lê os versículos anteriores e os versículos posteriores, é isso, é você ler todo esse trecho do nascimento de Jesus. Isso é contexto imediato, e isso você faz com qualquer passagem bíblica. Por isso é muito bom você ter na sua mesa de estudos esse tipo de Bíblia que separa as passagens por temas, tópicos e subtópicos, porque você ali, a própria Bíblia já te dá o contexto imediato daquele versículo. Segundo tipo de contexto, o contexto do livro. E já que estamos citando ali o livro de Mateus, falando do nascimento de Jesus, quando a gente fala do contexto do livro, a gente precisa entender quem foi que escreveu esse livro. O livro de Mateus foi escrito pelo apóstolo de Jesus, Mateus. Ele dá nome ao livro. Então a gente já entende que quem escreve aquele evangelho foi um discípulo de Jesus. Foi alguém que presenciou grande parte, principalmente do ministério de Jesus, depois dos 30 anos, presenciou todos aqueles milagres, todas aquelas curas, tudo aquilo que Jesus fez pela multidão, pelas pessoas,
a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, a cura dos cegos, dos aleijados, todas aquelas curas, todos aqueles milagres, todas aquelas passagens, todo aquele sermão do monte que está descrito lá no livro de Mateus, foi escrito por alguém que presenciou. Mateus estava presente, Mateus viu tudo aquilo que ele escreveu no livro. Então, o segundo tipo, que é o contexto do livro, nesse caso específico que a gente está dando exemplo aqui de Mateus, a gente está falando de um livro que foi escrito por um apóstolo de Jesus, alguém que presenciou a maioria dos milagres que estão descritos ali naquele livro. Isso é você entender o contexto do autor do livro. O terceiro tipo de contexto são outros livros escritos pelo mesmo autor. No caso de Mateus, isso já não acontece, porque Mateus só escreveu o Evangelho de Mateus, ele não escreveu outro livro. Mas, por exemplo, se a gente vai para o Evangelho de Lucas, Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Atos também foi escrito por Lucas. Então vamos lá, quem é Lucas? Então nós estudamos dentro desse terceiro tipo de contexto quem é o autor do livro. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas não esteve presencialmente no ministério de Jesus como Mateus esteve presente ou como João esteve presente. Lucas, ele é mais ou menos contemporâneo da história de Paulo. Lucas é um ajudador de Paulo. Se você for pesquisar em livros históricos, em livros que trazem mais conteúdo da igreja primitiva, a gente vai entender que Lucas ele foi um grande parceiro do ministério de Paulo. E quando você começa a ler os primeiros versículos do Evangelho de Lucas, você vai ver que ele escreveu esse livro para alguém. Ele sempre começa, ó excelentíssimo Senhor Teófilo. Teófilo é uma pessoa. Então, Lucas escreve o Evangelho de Jesus para uma pessoa. Então, quando ele começa o livro dizendo excelentíssimo, então a gente sabe que Teófilo não é uma pessoa qualquer. Teófilo é algum tipo de autoridade daquela época. Então, nós temos Lucas escrevendo a história de Jesus para alguém que era alguma autoridade em algum lugar. Então, assim a gente vai começando a entender o contexto, quem escreveu e por que escreveu. A história diz que Lucas era médico, ou seja, o Evangelho de Lucas, se você perceber, ele tem uma ênfase muito maior em detalhes das passagens em que Jesus curou pessoas. Por que tem essa ênfase em cura? Porque quem escreveu o livro era um médico. Então ele escreve muito, desenvolve muito a partir do ponto de vista dele da medicina. Então entender quem escreveu o livro que você está lendo ajuda muito a entender por que aquele livro foi escrito. Quarto contexto que precisa ser analisado: em qual testamento está a passagem que você está lendo. Se você está lendo em Mateus, ou em Lucas, ou em Atos, você está lendo uma passagem do Novo Testamento, ou seja, tudo que está ali entre Mateus e Apocalipse foi escrito a partir de uma nova aliança que Jesus fez com a humanidade. Então, tudo que está escrito entre Mateus e Apocalipse foi escrito a partir do ponto de vista de uma nova aliança. Se você está lendo uma passagem em Isaías, ou em Salmos, ou em Crônicas, ou em Êxodo, ou em Malaquias, você está lendo uma passagem do Antigo Testamento. Então, você está lendo uma passagem que está contextualizada dentro da Antiga Aliança, antes do nascimento de Jesus. Isso também é importante para a gente entender essa divisão das coisas que aconteceram antes de Jesus nascer e as coisas que aconteceram depois de Jesus nascer. Isso também é contexto. E o quinto contexto, não menos importante, é todo o livro, a Bíblia. O que você está estudando, o que você está lendo, está dentro da Bíblia. Se está ali, é importante. Se está ali, precisa ser dito. Se está ali, se está na Bíblia,
é porque aprouve Deus nos dar esse conhecimento. Estão ligados? Contexto imediato, contexto do livro, contexto do autor, contexto do testamento e contexto da Bíblia, contexto histórico. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouquinho a mente de vocês, aberto um pouquinho o conhecimento de vocês para, a partir de agora, quando você for abrir a sua Bíblia e você for escolher uma passagem, escolher um texto, você entenda a importância de você avaliar o contexto e como conhecer o contexto vai te ajudar a entender o versículo, ou a passagem ou a história que você está lendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva nesse canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui para você. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!